Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 45, versículos de 1 a 15. Gênesis 45, nós vamos meditar nesse trecho aí de 1 a 15. Diz assim o texto, irmãos: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também à casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. E aí te sustentarei, para que ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e o meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Vamos orar, irmãos, mais uma vez nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ministra algo novo em nossos corações, algo fresco, algo pontual na nossa vida por meio desse texto. Um texto tão emocionante, um texto tão simbólico na história do Antigo Testamento. Ó Deus, eu oro para que esse reencontro aqui de José com seus irmãos possa nos ensinar verdades transformadoras para a nossa vida, revolucionárias para a nossa história. E que, ó Deus, a gente, ao ouvir a Tua palavra, não deixe para fazer amanhã ou depois, mas hoje, agora, a gente toma uma postura em relação à Tua palavra. A gente responda a Tua palavra nesse ambiente de igreja, de culto, pela ação poderosa do Teu Espírito. O Senhor sabe que aqui eu só sou um porta-voz, um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor. Quem opera é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem abre coração é o Senhor. Eu sou apenas um microfone, e que o Senhor use, ó Deus, esse microfone por misericórdia para transmitir princípios fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida e para a continuidade da nossa história. Em nome de Jesus, amém. Irmão, quando vai acontecendo uns BO assim no mundo, umas catástrofes, umas coisas assim, sempre levanta assim aqueles profetas do Apocalipse,
né, que já começa a dar até data para a volta de Jesus, né? Ainda mais que está em conflito com Israel agora, e tem alguns assim que é adepto a uma teologia mais voltada a Jerusalém. Então eles começam a pensar, aí vê os tsunami, vai vendo um monte de coisa, assim, Jesus está voltando agora, né? Já no passado, né, tiveram muitos desses que deram datas assim, tudo. Então muitas pessoas vão fazendo nessas análises, né, fazendo algumas afirmações, né? E obviamente, irmãos, que Jesus está para voltar mesmo, desde a sua ressurreição. Paulo, quando pregava lá, ele já pregava pensando se Jesus pode voltar agora. Então não há um momento assim específico. Mas Jesus foi perguntado disso lá nos evangelhos, e Mateus 24 registra um pouco disso, né, de quando seria o fim, né, tivesse próximo. Aí ele vai falando algumas coisas, né, rumores de guerra, algumas situações catastróficas. É o início do fim. Ele vai dizer que essas coisas vão estar anunciando assim a volta dele. Mas tem um versículo lá, irmãos, que ele marca assim, ele é simbólico, que é Mateus 24, 12, que diz assim que nesse final de tempo, né, nesse período, ia multiplicar assim a maldade no mundo. O coração do homem ia estar mais maligno, mais maldoso, e com isso ia esfriar também o coração de muitos. Logicamente que vai permanecer os remanescentes, mas muitos iriam se esfriar. Talvez é o que Paulo ensinou em Romanos 12, ia se amoldar a este século, a cultura desse século. E aí, irmãos, isso explica muita coisa nos dias de hoje. E aí um amigo me perguntou essa semana, falou assim, que ele não é daqui de Ribeirão, ele falou assim, rapaz, falando de igreja presbiteriana, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, só 6, 7 igrejas aí, assim, a coisa não está avançando, né? As igrejas assim não estão, o que acontece? E eu confesso, irmãos, assim, confessamos entre nós aqui que é de casa, que eu me senti até um pouco envergonhado, assim, por fazer parte desses cristãos aqui de Ribeirão e não ver, às vezes, esse avanço, esse progresso. Uma cidade tão próspera, uma cidade cheia de oportunidades, uma cidade, assim, que ela é comparada a muitas capitais até no país. E a gente, assim, vive numa sofrência no que diz respeito ao evangelho, a crescimento de igreja, a evangelização, sabe, parece que é um negócio assim, sofrido, para você pregar a palavra, para receber um membro novo, para batizar alguém. E aí, irmãos, às vezes eu fico assim em crise, porque às vezes eu vejo alguns movimentos assim, a pessoa viu uma igreja assim, não é daqui, lá de Santa Catarina, o cara fazendo um relatório do ano, batizou 800 pessoas novas no ano. Meu Deus do céu, será que o problema está lá em Ribeirão? Mas aí tem um pastor que eu sigo aí, eu não tenho amizade com ele, mas eu acompanho ele, e ele disse que batizou 70 esse ano. E eu falei assim, será que o problema sou eu? Não é Ribeirão, será que sou eu? Será que é a igreja presbiteriana em Ribeirão? Ou será que esses batismos é tudo falso? Ou é aqueles batismos que vem para cá, que é um bis e batiza? Fala aí, amém, amém, batiza. Será que é isso? Mas eu vou vendo, irmãos, tem algumas igrejas sérias, que têm pregado o evangelho, e as pessoas têm se convertido, a igreja tem avançado. E eu confesso, irmãos, que essas coisas me incomodam, assim, sabe? Porque lá em Romanos, daqui a pouco eu vou entrar aqui no texto, fica tranquilo que nós vamos chegar aqui. Lá em Romanos 1, Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. E a palavra ali, poder, é dinamis, é explosão. É a mesma palavra para dinamite. É uma explosão, que ela tem a capacidade de converter judeu e gentil. E aí a gente está pregando esse evangelho, fala desse evangelho, e às vezes a gente vê, irmãos, uma inoperância em relação a isso. A gente percebe que nesse tempo, além da maldade no mundo ter multiplicado, o coração de muita gente tem se esfriado, está fechado para Deus, um coração fechado para a palavra, um coração que às vezes escuta a palavra, mas é como aquela parábola que Jesus conta, que cai a semente, mas vem o vento, tem um espinho, tem várias circunstâncias que roubam aquela semente, e não consegue produzir fruto.
Quantas igrejas, irmãos, todo domingo após domingo, gente servindo, gente cantando, gente adorando, em outros contextos, multidões, mas não tem mudança de vida, não gera nada, não acontece nada, não tem fruto do Espírito. Pelo contrário, esse cidadão é comparado ao ímpio, porque ele tem as mesmas atitudes de alguém sem Deus. Muitas vezes regado pelo ódio, pela ignorância, pela intolerância, pela inveja, pela soberba. Tudo bem, irmão, que a igreja é hospital para todo mundo, mas é hospital que vai medicando, vai dando alta, uns vai abençoando, um Deus vai levando, outro vai ficando, vai melhorando, vai acontecendo alguma coisa. Mas assim, ficar dentro e não acontecer nada, irmão, o coração não mudar, continua com o coração duro. Aí a gente escuta aquelas conversas, não pastor, é que eu sou descendente de italiano e nós grita, nós é italiano. Não, porque eu fui criado com gente, não sei o quê, e aquela vai criando uma argumentação para justificar um coração duro, que não tem eficácia do Evangelho. E aí, irmãos, a gente assim, não vê mais aquela coisa assim, daquele sujeito assim, que ao passar dos anos, e não é da noite para o dia, a gente vê uma mudança tão significativa, que todo mundo percebe. E eu lembro antigamente, assim, quando Deus convertia a turma da bebida, da pinga, da droga na rua, a gente via assim, não só o visual, mas eles paravam de falar besteira. Eu me lembro da minha conversão, uma das coisas que eu fui parando é os palavrão. Foi no processo. A gente foi melhorando o vocabulário, as piadinhas sujas foi ficando para o canto, sabe assim, vai tendo uma mudança, vai tendo algumas atitudes assim, vai honrando mais pai e mãe que não honrava antes. Mas hoje, irmãos, a gente percebe que o que Jesus disse é verdade. O coração de muitos estão se esfriando. E a mensagem aqui, o tema dessa mensagem, irmãos, é quando a mensagem do Evangelho nos atinge. Ela precisa atingir o nosso coração. Porque se a mensagem não atingir, irmão, a gente se torna um igrejeiro problemático dentro da igreja, dentro de casa, que não vai dar fruto nenhum, mas vai dizer que é de Jesus, vai frequentar a igreja, vai ter carteirinha de crente, mas não tem mudança significativa. E José aqui, irmãos, experimentou do Evangelho. Por incrível que pareça, estou fazendo esse anacronismo aqui, né? Porque o Evangelho veio com Jesus Cristo lá na frente. Como que José experimentou do Evangelho lá em Gênesis, no início das coisas do Antigo Testamento? Está aqui. Vamos voltar um pouquinho no versículo 32 do capítulo 44, para a gente entender como José, Mateus, é tocado pela mensagem do Evangelho. Capítulo anterior, versículo 32, fala assim: porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá. E aí o 45 começa com a palavra: então, diante disso, José, não se podendo conter, diante de todos que estavam com ele, bradou. O que está acontecendo nesses versículos anteriores? Judá, que 22 anos atrás estava junto daquele plano maligno de vender o seu irmão, até mesmo matar o seu irmão. E aí José ali é vendido, e Judá estava ali, mas ele percebe ao longo desses anos a amargura, a tristeza do seu pai Jacó. E aí a alegria de Jacó agora é só o caçulinha, que é o Benjamim, que era o irmão de José por parte de mãe. Mas Jacó não tinha superado aquele luto ainda, 22 anos com aquela dor, que Jacó amava muito José, ao ponto de fazer uma túnica, dar uma túnica específica para ele. Passa-se os anos,
Toda a história, vou resumir a história de José, todo mundo conhece. Ele dá a volta por cima, ele é preso, ele é acusado injustamente lá na casa de Potifar, ele é traído lá na prisão, porque a turma fala um negócio para ele, depois esquece dele, e aí até ele se tornar governador do Egito. Passa-se 22 anos, a fome chegou, o sonho de José aconteceu. A família dele vai até o Egito para pedir alimento. E ali José encontra com seus irmãos. E é como se viesse tudo à tona de novo. Veio toda aquela cena de José sendo vendido pelos seus irmãos. E ali José não se revela a eles no primeiro momento. De alguma forma José vai vivendo um paradoxo ali de sentimento, uma tensão entre a alegria de rever os seus irmãos, mas um sentimento também que ele foi traído lá atrás, e como ele lida com isso, ele vai fazendo ali algumas situações, alguns testes, vai colocando o dinheiro de volta para que eles levassem o dinheiro da comida junto, até que num desses encontros ali, José, ele manda colocar um objeto na bolsa de Benjamim, forjando ali talvez um roubo, para testar o coração dos seus irmãos. E ali o povo indo embora, feliz da vida, os filhos de Jacó, com alimento, com dinheiro. Vem alguém da casa de José e fala assim: ó, sumiu um negócio lá. Não, mas aqui ninguém é ladrão. Pode revistar, ninguém mexeu com nada não. Não, então vou revistar. E o próprio os irmãos vai dando uma sentença: ó, se achar aqui, que morra, que fique escravo aí. Assim seja feito então. E caçaram as coisas. Do mais velho ao mais novo. Quando chega no mais novo, na menina dos olhos de Jacó, que é o Benjamim, estava lá o objeto de ouro. Os irmãos entram em desespero, porque eles falaram: se achar, que seja escravo. E aí falou: então Benjamim vai ter que ser escravo. Diante dessa situação, como é que volta para a casa do pai e fala assim: ó, José já foi, agora Benjamim, os 2 filhos da sua amada Raquel. O pai não ia suportar esse luto, porque José já pede para trazer Benjamim, o pai não quer que leve o menino. Está tudo aqui ó, nos capítulos anteriores. Judá fica por fiador: não, deixa comigo, eu garanto a volta dele. E de repente o menino fica lá. E aí Judá se apresenta então diante de José com essa solução que nós lemos aqui, de ser o fiador, de ficar no lugar do perdido, do ladrão, do suposto ladrão, assumindo a culpa, assumindo a responsabilidade. É interessante que até aqui José ainda estava testando os seus irmãos, mas diante da atitude de Judá, o capítulo 45 começa: então José não aguentou. É quando o evangelho chega, irmãos. E aí a Bíblia diz que José deu a conhecer aos seus irmãos. E aqui, irmãos, é a questão do tema da mensagem. Quando o evangelho de fato nos atinge, tem que gerar alguma coisa. Na hora que ele viu Judá, o mesmo que o vendeu, falando assim: eu sou escravo, eu não quero que meu pai passe por essa tristeza, deixa eu ficar no lugar do menino. Irmão, já viu essa história em algum lugar? De alguém ficar no lugar do outro? A diferença é que os dois aqui é injusto, é pecador, e o Cristo é o justo. Mas há uma mensagem do evangelho aqui, irmãos, no Antigo Testamento, porque a mensagem de um se sacrificar por amor ao outro. Então José está tratando o coração deles. Eu não sei até quando ia esse tratamento, esse teste, para ver como que estavam esses irmãos, talvez movido por um ressentimento até justo. Mas quando o evangelho chega, irmãos, põe isso por terra. Aquele que é descendente italiano, que grita, não grita mais. Aquele que fala as besteiras da vida, não fala mais. Porque o evangelho chegou. Aquele que era encrenqueiro, não é mais encrenqueiro, porque o evangelho chegou. Aquele que gosta de ficar testando os outros, mexendo com as emoções dos outros, iludindo os outros, quando o evangelho chega, então basta. E o porquê, irmãos, muitas vezes nós não mudamos, porque de fato o evangelho não atingiu. Porque quando atinge tem que transformar. E aqui, irmãos, em primeiro lugar, são 2 questões que nós vamos pensar hoje, que a gente aprende. Quando o evangelho nos atinge, a gente troca a mágoa por amadurecimento. Quando o evangelho de Jesus Cristo
que é dínamos, que é poder de Deus, atinge o coração de um pecador, o processo é: eu troco a mágoa por amadurecimento. Quando José está diante da mensagem de Judá, assumindo o lugar do seu irmão Benjamim, irmãos, isso aqui é chocante. Você tem um episódio na Bíblia que eu queria voltar no tempo para estar lá escondido vendo, era esse. O desespero de José ao ponto de todo mundo ouvir os seus gritos. E ninguém entender nada. Ele fica em pranto, porque o coração dele ali é escancarado. As mágoas dele vêm à tona. Ele está vendo que os seus irmãos, com o passar dos anos, continuam pecadores, mas tem uma atitude digna que talvez José não estava tendo. Porque no primeiro momento, José não se apresenta, não resolve a vida com eles, fica testando. É como se fosse aquele casalzinho, que ele perdoa, mas ele fica lembrando toda hora: eu perdoei, mas ô irmão, desculpa, mas é um saco isso aí, né? Porque em 1970 você olhou para aquela menina na rua. Porque lá em 1950, irmão, vira a página. Aí fica aquele negócio. Não, irmão. José estava ali com o coração preso ainda ali, irmãos, testando. Sendo que lá atrás, jovenzinho, Deus deu um sonho, Deus deu uma missão, Deus deu um propósito e cumpriu o propósito, mas ainda havia uma mágoa ali. E aí desculpa você que gosta de José como o herói da sua vida, eu tenho que desconstruir isso para você, porque ele é um pecador miserável como eu e você. Porque ele ficou testando os seus irmãos, com o dinheiro que não era dele, com o dinheiro que é de Deus, da provisão que é de Deus. Então José, irmão, não é esse santinho que a gente idolatra. Ele estava ainda com as mágoas, mas quando a mensagem do Evangelho é transmitida, irmãos, aqui começa um processo de deixar a mágoa de lado para o amadurecimento. Vamos ler novamente os versículos. Então José, não se podendo conter, aqui essa expressão não se podendo é assim: eu vou escolher, não, o Evangelho pegou, agora não dá mais para segurar. Eu tenho que beijar essa turma, eu tenho que abraçar meus irmãos. Não se podendo conter, ele bradou, fez sair todo mundo, ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai, chega de mágoa, eu quero viver a vida. Eu quero me relacionar com meu pai, eu quero desfrutar das coisas boas que Deus tem para mim, eu não quero ficar testando os outros, eu não quero ficar preso em coisinhas, mas eu quero usufruir da vida enquanto eu a tenho, enquanto meu pai está vivo. E é engraçado, né, irmão, porque assim, os outros só viram bom quando morrem, né? Essa semana morreu um pastor lá em São Paulo, que eu acompanhei muito, no começo da conversão, e ele nesses últimos meses, estava sendo acusado de várias situações, em relação ao seu casamento, a ex-mulher estava com medida protetiva, mas quando morre, irmão, é um herói, é legado, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, e testemunho, não sei o que, mas quando está em vida não fala nada. A pastorzada que ficou falando que é um herói, quando está vindo, não foi lá para levantar o obreiro, falar assim: você errou, meu irmão, mas vamos levantar, não. As coisas é só depois que morre. Então a morte, irmão, às vezes ela é boa, porque assim, até aquele que foi ruim a vida inteira, sempre vai ter um lá que vai falar: não. Então, querido, José, ele estava ali, me venderam, fizeram essa presepada comigo, mas quando a mensagem do Evangelho chega: eu sou José, meu pai está vivo, eu não quero mais perder tempo. E aí ele vai começar a construir aqui um raciocínio. Os irmãos, quando escutam aquela revelação, ficam em estado de choque. O homem está vivo, agora ele vai nos destruir. José chama para perto: vem cá, estou desarmado, sou eu, vem abraçar, vem beijar,
Meu pai está vivo. Não, mas é agora. Deixa eu falar um negócio para você, amadurecimento. Sabe o mal que me sobreveio? Foi a mão de Deus, agindo na minha vida, agindo por meio dos traumas que eu vivi, para que eu entenda alguns propósitos específicos na caminhada. Mas só vai chegar nesse nível, irmão, quem sai da mágoa para amadurecer. Porque se você não tomar essa iniciativa, você vai passar a vida inteira na mágoa. É, porque me venderam. Está lá José, governador do Egito. É, mas me venderam. É, porque o Potifar. É, não sei o que. Irmão, vira a página, meu camarada. Vai entender os propósitos de Deus para a sua vida, irmão. Tanta coisa que eu sofri já na vida. E esses dias eu compartilhando com os irmãos no aniversário aí, que o meu pastor lá, irmão, me formou no chicote lá em Limeira. Era um negócio assim, irmão, que eu tinha raiva. Aí eu falei para os irmãos, mas hoje eu amo ele, porque todo o mal que veio por meio dessa formação contribuiu para o bem hoje. Eu vou lá, irmão, a gente toma café, eu prego na igreja, eu abraço, mas na época, difícil. Então, irmãos, essa mensagem aqui, querido, é uma escolha que a gente tem que fazer. Se de fato o evangelho toca o nosso coração, irmão, a gente perdoa, a gente recomeça, a gente valoriza a vida. Às vezes, irmão, a gente troca as pessoas por coisas. E uma das minhas críticas à instituição religiosa, irmão, é quando a gente troca pessoas por regras. Em nome da regra a gente abandona a pessoa. Em nome da regra a gente deixa a pessoa na beira do caminho. José falou assim, acabou essa brincadeira, não quero mais testar ninguém, eu quero ver meu pai, eu quero, vem cá Benjamim, eu quero te beijar, eu quero chorar com você, vem cá meus irmãos, se aproximem de mim, eu quero retomar o que 22 anos atrás foi perdido. Troque a mágoa pelo amadurecimento. Eu vou dizer um negócio aqui, irmão, todo mundo aqui foi magoado já. E outra coisa, você também já magoou. Pastor é magoado, pastor magoa, irmão de igreja é magoado, irmão de igreja magoa. Agora o que nós vamos fazer com isso? José no começo ficou lá testando o caráter dos irmãos para ver se valia a pena. Mas quando o evangelho é anunciado através de um pecador como Judá, que me vendeu, vai ficar no lugar de Benjamim agora como escravo. E eu estou aqui com esse coração duro. Não. Se aproxime. E aí, irmão, sabe o que acontece? Dando um salto na história, eles voltam felizes da vida, anunciam o pai, traz o pai para morar com ele. E o pai vive mais 17 anos ao lado de José, conhece os netos, o Efraim e o Manassés, abençoa os meninos. José desfruta mais 17 anos de relacionamento com seu pai. Aí vamos lá no capítulo 50, versículo 15, que aí é a morte de Jacó. Depois de 17 anos, bate um sentimento nos irmãos. Bom, José amansou porque ele queria o pai está vivo e não vai fazer nada contra do pai, mas agora o pai morreu, ele vai vir para cima de nós. Então, após a morte de Jacó, havia esse sentimento. Aí o versículo 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos José, que o seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, tudo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, o teu pai. E aí José chorou enquanto lhe falava. Sabe o que eles fizeram aqui, Fernando? O Jacó morreu, eles deram uma carteirada. O pai falou assim, que você tem que perdoar. Como se 17 anos depois José tivesse ainda cultivando magoinha. Tivesse magoadinho. José, diante daquela indagação, daquele medo, daquela preocupação dos seus irmãos, ele chora. Passou 17 anos, o irmão falou assim, era como se, mantém o homem vivo, mantém o velho vivo.
Se fosse nos dias de hoje, mantém ligado no aparelho, não deixa desligar. Porque hoje existe assim, né? O cérebro para, mas não sei ao contrário, o coração continua, alguma coisa assim que mantém lá. Não lembro certinho qual que é a ordem aí. Se fosse nos dias de hoje, mantém, porque enquanto está vivo, a promessa está valendo, o perdão está valendo, mas na hora que morreu, o perdão foi cancelado. A Bíblia diz que o José chorou. E aí diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Quem sou eu, irmão, para negligenciar perdão para os outros? Quem sou eu, Andressa, para cultivar mágoa no meu coração? Que direito eu tenho disso? Será que um dia eu vou exercer a vingança? E a gente hoje, irmão, vive uns crentes vingativos. Uns crentes que vai criando essa cultura, a flor da pele, Deus tomou. Que cristianismo é esse, irmãos? Fala para mim, que cristianismo é esse? Que a gente não consegue suportar mais ninguém. Jesus estava certo. O amor de muitos iria se esfriar. Que intolerância é essa, irmãos, que a gente não consegue, às vezes, conversar com um familiar? Quantos familiares não conversam, irmão? E eu me incluo nisso, eu fiquei 2 anos crente já, sem conversar com a minha irmã. Teve o meu noivado, minha irmã não foi, porque nós estávamos sem conversar. No meu casamento, ela foi, porque assim, não tinha nem como não ir, assim, né? Mas não estava conversando. Não foi nem madrinha, porque a tradição chama os irmãos para ser padrinho. A minha irmã não foi. E 2 anos, irmãos, na igreja, ouvindo palavra. Como é que vive assim? Até que chegou um ponto, irmão. Então, Denis, ouvindo o evangelho, chorou. E chorei, irmão, bati no quarto dela lá. Eu vim aqui para pedir perdão. E chorei, esperando um abraço do pai do filho pródigo, mas esse abraço não veio. Veio um dedo na minha cara. Você está falando, ficar de igreja, sei o quê, mas você fez isso. Tá tudo bem, irmão. Vamos caminhar. Hoje, irmão, a gente desfruta de relação. Eu com a minha irmã. Porque o evangelho atingiu o meu coração. E não faz sentido eu pregar aqui e não conversar com a minha irmã. Não faz sentido, irmão, eu ser cristão e não conversar com a esposa em casa. Aí a palavra de Deus fala que Deus não ouve oração. Agora ela vai ver. Vou dar um gelo nela. Irmão, larga essa coisa de gelo, irmão. Que mané gelo, irmão. Greve de sexo. Eu tenho maior de idade já aqui, né? A maioria. Greve de sexo no casamento. Vou punir ele. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Deixa o evangelho tratar seu coração. Agora ele vai ver, vai comer na minha mão. Parece que está até você, vai comer na minha mão agora. Que cristão é esse, irmão? Vou puni-la. Vou ficar até tarde, vou fazer um monte de bobeirada na vida. Vou voltar a beber todas. Vou ficar no bar. Para punir a minha esposa. Não, irmão. O evangelho que entra no nosso coração, ele tira a mágoa e gera amadurecimento, irmão. A gente não pode ser o mesmo, irmão, com conversão. Pode, tem que amadurecer. Cadê o Gustavo? Gustavo é do futebol, Gustavo? Pensa num bicho ruim que eu era no futebol, de briga. Arrumava confusão com todo mundo no futebol, Douglas. Aí Deus converteu meu coração, fui para a igreja. Arrumava confusão com os crentes da igreja jogando bola. Aí eu descobri, Douglas, que o demônio está na bola. Ele gosta de bola. Demônio da bola. Foi um estudo teológico, né? Não, irmão, se eu sou convertido, tem que tratar. Aí agora, Douglas, descobriu que o demônio saiu da bola e está no truco, no baralho. O Gustavo não achar ruim que eu falei só da bola. Ô, irmão, eu estou falando, brincando com essas coisas, mas a gente às vezes vira assim, não, agora eu estou no meu estado carnal. Agora eu vou ver no meu estado carnal. Agora eu vou resolver na pancada.
José chorou, perdoou, beijou, amou seus irmãos, passou 17 anos, o pai morreu. Que isso, cara? Eu sou Deus? Eu sou lá Deus para punir vocês? E aqui, irmãos, para fechar esse ponto, a gente entrar no segundo e terminar o sermão. Pastor, mas me feriram mesmo, pastor. É que você não sabe da história. Fizeram mal mesmo. Ó. Você não é Deus. Deixa Deus fazer. Te feriram? Te machucaram? Você foi injustiçado? Entrega nas mãos de Deus. Mas não dá palpite para Deus o que tipo de justiça que Deus tem que fazer. Porque às vezes a nossa justiça é mata. A justiça de Deus é converto, quebranto, transforma, liberto. Nós não somos Deus, irmão. Onde está meu pai? Onde está minha irmã que eu fiquei 2 anos sem conversar? Ô esposa, vamos acertar? Ô marido, acabou o gelo, acabou a greve de gelo, acabou esse negócio aqui. Vamos relacionar, vamos tratar, vamos falar as coisas que tem que falar, vamos resolver. Ô filhão, tô ligando aí, vamos resolver esse assunto. Vamos tratar. Ó pastor, mas eu tentei lá, não deu certo, mas faz a sua parte. E deixa o Espírito de Deus fazer a parte dele. Isso é amadurecimento espiritual, quando o Evangelho nos atinge. E por final, irmãos, a Bíblia diz que José perdoou, e ele só não mandou uma cesta básica lá, para a família. Ele trouxe a família para perto, apresentou o pai para Faraó. Faraó honrou o homem, deram melhor terra para eles. José cuidou da sua família. Segundo lugar, invista a sua vida em cuidar de pessoas. Troque a mágoa pelo amadurecimento e invista a sua vida em cuidar de pessoas. Gaste a sua saúde, gaste o seu dinheiro, gaste a sua inteligência em abençoar pessoas, em cuidar de pessoas. Seja aquele colocador de brasas vivas na cabeça das pessoas. Enquanto alguém fez o mal, você faz o bem. José falou, traz todo mundo aqui. Eu não vou ler, o texto está longo, mas está aí. Você pode conferir, às vezes aparece na tela aqui. José sustentou toda a sua família. E sabe quanto que era, irmão? Não era 15, não era 70. Veio todo mundo, Mateus. 70 pessoas lá. E na época, irmão, tinha esse negócio aí de prevenção, camisinha. De 70, com o passar dos anos, Andrés virou. Quantos lá, André, no Egito, que saiu lá com Moisés? 600 mil, 6 mil, tem uns 6 lá. Eu sei que virou um povão, irmão. Só homem 600 mil, de 70, irmão. Sabe por quê, irmão, que virou todo esse povo? Porque eles deixaram a mágoa para lá e foram se amar, irmão. O chicote do Egito estava cantando lá no cativeiro. Sabe o que ele está fazendo, Fernando? Filho. E como que faz filho, irmão? É brigando que faz filho? É perdoando. É amando. O chicote cantando nas costas. Escravidão. Após a morte de José, entrou novo faraó. E sabe qual foi a crítica do Egito? O povo está crescendo, está multiplicando. E vamos escravizar. O chicote cantando e o povo se amando. E aí, irmão, vou pegar a frase dos hippies dos anos 70 dos Estados Unidos. Eu sei que eles não é exemplo para nós, mas eles falam assim, faça amor e não faça guerra. Mas o amor dentro do casamento. Melhorando o pensamento do hippie. Porque o movimento hippie nos Estados Unidos surge contra as guerras que os Estados Unidos está batendo lá. Sabe o que é isso aí, Douglas? Eu vou cuidar de gente. Eu vou cuidar de pessoas. Eu vou gastar a minha vida em abençoar pessoas. E aí, irmão, fecho com um testemunho aqui. Eu namorei uma moça no passado, namoro escondido, porque eu era pobre, ainda sou, mas eu era mais, assim, eu acho, na época. E tinha tatuagem, ainda tenho as tatuagens. E por mais que eu estava na igreja, não era um bom partido para a moça, né? E os pais dessa moça, assim, fizeram de tudo para a coisa não dar certo.
E não era só eles, a minha mãe vendo o meu sofrimento, minha mãe falava assim, eu estou orando contra esse negócio. Eu sofri, irmão, a gente sofre, né? Um menino novo, você sofre, que é amor, né? E sofri, e como foi doído, irmão, eu ouvi na minha cara assim, minha mãe não deixa, porque você é pobre, você não é uma pessoa importante, você tem tatuagem. Doeu, irmão. Sabe o que aconteceu, Lourdinha? Eu chorei, sofri, me senti injustiçado, porque eu estava na igreja, servindo a Deus. E eu falei assim, não, na igreja não existe discriminação de pessoas, eu pensava. Na igreja não existe esse negócio de pobre e rico. Na igreja não existe de branco e preto. Não, na igreja não tem, mas tem, irmão. E eu sofri isso aí na época. Mas Deus, irmãos, é o Deus de José também, que o mundo dá voltas. O irmão da moça estava perdidaço na droga, na bebida, batendo tudo os carros do pai, porque eles eram ricos mesmo. E aí esse sujeito chegou no culto, André, foi para a igreja. Quem que esse sujeito encontra, tromba? Comigo. E esse menino se torna um grande amigo, só quer andar comigo para lá e para cá. E ele ficou sem carro, processo, coisa de injustiça, porque bateu em pessoa, com carro, bêbado, aquela coisa. E quem levava ele para trabalhar era eu, com o meu carro, com o meu Corsinha Wind, né? Meu Corsinha Wind. Porque o Peugeot dele, 307, estava batido, estava preso. Aí eu passava lá no condomínio, pegava ele, colocava no Corsinha Wind, ia levar ele para trabalhar. Ia levar ele para os lugares. Discipulei esse rapaz. O rapaz converteu. Se tornou um crente cheio de Deus na igreja. Aí os anos passou, estou lá na mesa, já casado, já com a Jaque. A mãe olha para mim e fala, preciso pedir perdão para você. Porque no passado eu julguei você, eu pensava isso de você, e eu estava errada, e ela em lágrimas na mesa, eu quero agradecer pelo tudo que você tem feito pelo meu filho. Ô irmão, eu não peguei a carteira e falei assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora a minha vitória tem sabor de mel. Não, irmão, eu abracei aquela mulher e glorifiquei o nome do Senhor, porque eu fui amigo de verdade daquele rapaz, chamado para abençoar vidas. Deixa Deus fazer justiça. Hoje o marido da moça tem tatuagem e é negro, e a mulher não queria negro, nem pobre, nem tatuado. Tem até filho já. Deus é Deus, irmãos. É Deus que sabe das coisas. O nosso trabalho é perdoar, amadurecer e cuidar de pessoas e abençoar pessoas. E deixa Deus ser Deus na sua vida, na sua história. E Jesus Cristo é o exemplo maior do que é ser humilhado, ser traído, ser rejeitado. E lá na cruz, lá, vendo a turma lá, eles não sabem o que fazem. Como se estivesse dizendo assim, Deus, não leve em consideração, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. E aí não foi Judá, pecador, que assumiu o lugar de Benjamim. Foi Jesus Cristo que assumiu o lugar do Olinto, do Douglas, do seu Círio, do Fernando, do Ed Wilson. E falou, perdoa, Senhor, perdoa ele, Senhor. E não era Judá que tinha feito tramóia lá também, com Nora. Era Jesus Cristo, o Cordeiro puro e santo de Deus, que não tinha pecado. Mas ele disse, perdoa, Senhor, perdoa. E sabe o que o pai fez? Eu perdoo. Nova criatura, nova vida. Quando o evangelho de Deus nos atinge, a gente precisa responder esse evangelho, irmãos. A gente precisa acreditar em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Deixa as crianças ir se acomodando, concentra. Não perca a palavra no seu coração. Talvez você é simpatizante da igreja, mas o evangelho de Jesus Cristo não te atingiu, como atingiu José. Mas nessa noite pode ser uma oportunidade da mensagem do evangelho quebrantar o seu coração e gerar uma revolução agora na sua vida, na sua história, tirando de você aquele coração duro de pedra e colocando um coração quebrantado, sensível às coisas de Deus, um coração perdoador, um coração que recomeça, um coração que amadurece, que entende que às vezes até as coisas ruins que acontecem na nossa vida é propósito de Deus.
coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vou pedir para o diácono apagar a luz, pode deixar a luz apagada para a gente orar aqui com mais liberdade, sem ninguém ficar olhando para o outro. É você e Deus. Talvez você goste da igreja, mas o evangelho não te pegou, mas nessa noite é seu dia, irmão. Essa noite pode ser a mudança da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que a mensagem do evangelho, que Paulo diz que é o poder do Senhor para a transformação, possa transformar o nosso coração nessa noite, tirando, ó Deus, toda a raiz de amargura, toda a mágoa, toda a situação do passado, cicatrizando toda a ofensa, tirando o espírito vingativo, tirando o desejo de morte, restaurando os relacionamentos, restabelecendo a ordem espiritual dentro desse coração, o equilíbrio espiritual, trazendo à tona aquele irmão que um dia viveu o primeiro amor e se perdeu nesse mundo maligno, se contaminou pela maldade desse mundo. A tua palavra diz para a igreja de Éfeso e para nós: lembra da onde caíste, se arrependa e volte à prática das primeiras obras, volte à prática do primeiro amor, volte a perdoar, não leve as coisas tão a sério assim, valorize os relacionamentos. Ó Espírito de Deus, toca o nosso coração, que ainda essa semana, essa noite, pessoas possam pegar o seu telefone e ligar para alguém, mandar uma mensagem, pedir perdão, resolver essa situação. Talvez relacionamentos matrimoniais quebrados possam ser restaurados por um coração quebrantado, um coração que deixa o passado para trás e vai experimentar de coisa nova. Escreve uma nova história na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor. História marcada pelo evangelho, que nos atinge, que nos toque, nos transforma, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, irmão.